E aí, meu Boa amigo noite, maravilhosa? parabéns, colegas. Parabéns a Parabéns para todos. Ó, todos. meu amor para vocês Ah, pois todos, é, viu? todo O meu mundo. sempre sai corações. Vocês não têm interações, ó. O meu sai Ah, interações aqui. não. Isso é chique demais. Meu povo querido, olha, vocês não fazem ideia da felicidade que eu estou de recebê-las hoje. Vocês sabem que eu tenho a honra, né, de dentro da mentoria ter grandes nomes da ginecologia regenerativa. Então, receber vocês é maravilhoso e saber que tem tantas outras pessoas que contribuem lá dentro da nossa mentoria para o crescimento desses ideais, que a gente sabe que a terapia hormonal associada com a ginecologia regenerativa, ele eleva para um outro momento a vida das mulheres 40 mais. Então, eu quero primeiro, nessa primeira rodada, vocês já estão acostumados de como é que funcionam nossas lives, nessa primeira rodada, eu queria que cada um se apresentasse para aqui, para a nossa audiência, perdão, para nossa audiência. Lembrar que vocês que estão aqui nos assistindo, especialmente as que me seguem, se ainda não segue esse time, clica aqui em cima desse botãozinho com o meu nome, já vai aparecer o nome dessas mulheres lindas que estão aqui. Já clica para seguir elas também, porque tem muito conteúdo sobre ginecologia regenerativa e sobre um monte de assunto. Eu aprendo demais com elas o tempo inteiro. Então, não deixem de acompanhar e também sigam o perfil da Hormones Mentoring, onde todos os médicos que fazem parte da mentoria estão lá sendo seguidos pelo perfil. Então, vou começar aqui na minha sequência direita. Lu, se apresenta aí para o time. Então, boa noite, pessoal. Boa noite, meus amigos. E todo mundo que está aqui, tá vendo que é um time, estamos em casa aqui, né? Que é um time Sempre. de amiga entrando. E parabéns para todo mundo, né? Por nossa profissão tão linda. Bom, meu nome é Luísa Guedes, eu sou ginecologista em Florianópolis, Santa Catarina. E eu trabalho mais focada na ginecologia regenerativa, nos tratamentos, que nessa área acaba a gente tendo que envolver tudo da mulher, né? Então entra também a parte hormonal, enfim, todo o cuidado das mulheres, mas mais focada na ginecologia regenerativa. Eu sou professora da BGREF, diretora sul da BCG, então a gente tem um caminho grande ao lado aqui dessas amigas Essas que me moças aparecem embaixo aqui. maravilhosas. Tina, e você, minha amiga, Bom, se apresente aqui para o time que está nos acompanhando hoje. Vamos lá, boa noite. Eu sou Tina Batalha, sou ginecologista de formação, sou pós-graduada em medicina estética. Fiz 2 aninhos aí de medicina estética para entender um pouco mais esse mundo novo que se apresentou na ginecologia. Sou a atual vice-presidente da Associação Brasileira de Cosméticos de Ginecologia e diretora da Academia Brasileira de Ginecologia Regenerativa. E uma honra para mim estar aqui nessa mesa com vocês e com tantos colegas, como você disse, nosso grupo. Eu estou achando que nós estamos conversando no nosso grupo de É WhatsApp. isso, Que é uma falta você extensão do atleta. WhatsApp. Estamos aqui com a gente, com a galera. É. Muito Sibeli, e obrigada você, pelo minha amiga? convite, André. Imagina, minha amiga, que felicidade ter você. E você, Si? Eu sou Cibele, sou ginecologista e para mim também é uma honra estar aqui, né, com vocês. Quem conhece vocês sabe o que eu estou falando, né? Então, eu tô com o meu mentor, a minha mentora, porque antes de você eu tive uma mentora que foi a Luísa. querido. Maravilhosa. Mas é isso, eu estou muito feliz de estar aqui falando sobre esse tema tão importante, né, para as mulheres e como é bom estar entre amigos, né, entre amigas queridas, Tina, Luísa, então é bom demais. Perfeito. Então, vamos lá. Sem mais delongas, que eu sei que o pessoal está louco, super interessado para saber sobre tudo isso. Eu quero contextualizar um pouco e ouvir de vocês. A gente lembra que esse tema que nós vamos abordar hoje, ele é assim repleto de mitos e tabus, assim como a própria terapia hormonal. Tem muitas pessoas que encaram isso como é só aquele negócio de deixar embelezamento de vulva. Isso não tem evidência nenhuma. E que bom. A gente está com pessoas de tanto peso aqui para desmistificar um pouco sobre isso, para trazer à luz do conhecimento das mulheres a possibilidade de complementações, estratégias de tratamento complementar ao que ela já vem fazendo quando você incorpora a ginecologia generativa. Então, primeiro perguntar a Luísa o que é a gineca generativa. Eu lembro que já tiveram vários nomes, já foi chamado de estética íntima, de estética genital, de cosmetoginecologia, de embelezamento vulvar, embelezamento íntimo, ginecologia generativa. Então, o que é esse monte de coisa, que na verdade é uma coisa só? E depois, Tina, complementando, eu queria que você depois comentasse, né, quando é que isso começou a ganhar espaço aqui no Brasil? Então, começa com você, Lu. Perfeito, é isso aí. Tiveram vários nomes, né? Eu acho que o nome que mais
funcionou, foi regenerativa, funcional e estética, que para nós diz muita coisa, mas às vezes para o paciente que está ouvindo, fala assim, o que que é esse monte de nome, né? Regenerativo, funcional e estético, né? Mas são tratamentos, ou é uma área que se dedica ao estudo de algumas alterações que vão acontecendo na região íntima, muito por conta de, algumas por conta de envelhecimento, né? Então a gente entende que ali é uma pele que vai ficando mais fina, mais ressecada, então vem tratamentos com uso de tecnologia ou com uso de, enfim, tratamentos locais para a gente melhorar a qualidade dessa pele, né? Também tem tratamentos estéticos, então puramente estéticos, o que às vezes a gente fica, é estética íntima, mas a estética tem muito do funcional, né? Porque a gente melhorar a questão estética, melhora a qualidade de vida, melhora o bem-estar, isso melhora bem-estar, melhora a saúde, né? Então essa parte estética também tem muito da funcional, preenchedores, bioestimuladores, cirurgias estéticas, né? E cirurgias também corretivas dessa parte da vulva e grandes lábios. Então, basicamente, esse é o foco. Perfeito. Tina, Vamos falar muito sobre isso hoje ao longo dessa pra... live. Aí vamos puxar muito, vai ter cada rodada aqui incrível. Eu queria que a Tina comentasse assim, que muita gente acha que é algo muito novo, de um ano atrás, de 2 anos atrás. E assim, eu particularmente fui em 2012, né? Já há mais de 10 anos eu comecei a gostar desse assunto, fui para fora do Brasil, comecei a achar, depois fui picado pela mosquinha da terapia hormonal e deixei a regenerativa um pouco de lado, porque tem pessoas incríveis aqui para assumir muito mais isso. Então, Cristina, você também, que esteve lá no pioneirismo, comentasse quando é que isso surgiu aqui no Brasil e quando é que isso começou a ganhar realmente mais corpo. André, novamente eu falo assim, quando a gente pensa, tem uma ideia na cabeça, tem em vários locais do mundo pessoas que têm essa mesma ideia. Então, isso daí vai reverberando e chega em todo canto do mundo. E para mim, particularmente em 2006, 2007, começou a me chamar a atenção queixas simples da mulher, como, por exemplo, o escurecimento. Eu não vou esquecer que foi bem básico, o escurecimento, e vinha e eu não sabia como tratar, tratava candidíase, mas aquela mancha ainda continuava, eu encaminhava para dermato, o dermato não tinha muita expertise na região genital, não queria tratar, e mandava de volta, e isso começou a me incomodar. E a partir daí eu busquei conhecer um pouco mais do que tinha na medicina estética. Então, nesse período, 2008, 2009, eu fui fazer pós-graduação em medicina estética para entender o que pode fazer da área estética, inclusive o clareamento, que eu não ia me envolver a fazer um tratamento de clareamento sem entender as substâncias, o que é um laser para clarear. E aí eu fui estudar isso lá atrás para poder estar aplicando nas pacientes. E quando eu comecei a cada vez que a gente, isso é a maior pura verdade. Quando você começa a estudar, você percebe que tu não sabe nada. Aí você estuda mais e percebe que tem que estudar mais. E aí eu fui me debatendo. Paradoxo socrático, né? Só sei que nada sei, preciso continuar sabendo. Exatamente. E aí, nesse momento em que eu achei que só eu estava pensando nesse assunto e achando esse assunto interessante, na minha pós de gineco só tinha pessoas de outra área, não tinha, ou na pós-medicina estética, eu percebi que em vários locais do mundo essa plantinha tinha sido germinada, né? E quando eu fui no congresso na Europa, e aí eu vi o mundo inteiro estava falando disso. Lógico que eram poucas pessoas ainda representando aquele universo, mas já passava quando eu vi gente do Egito, os árabes, as mulheres de burca ali estudando no congresso, querendo saber sobre clareamento, sobre laser. Então, você vê que aquilo ali estava realmente, já estava se enraizando. E em 2013, a gente teve o laser vaginal chegando aqui no Brasil. Com a FDA liberado. Exatamente. Na hora que foi liberado e que começou a entrar aqui no Brasil o laser vaginal, aí começou a ter um rumo, e a gente vê isso em pesquisa científica. 2011, fora daqui, 11, 12, 13, começou no Brasil, e os artigos científicos começaram a postar de uma forma bem avassaladora, essa quantidade de artigo que a gente tem hoje falando sobre o laser e sobre esse universo que a gente trata hoje. Perfeito. Sibeli, eu queria que tu comentasse um pouquinho assim, o que é que tem mais chegado, e eu queria perguntar nessa rodada, cada um comentasse de uma, né? Quais são os principais procedimentos e o que é que você mais faz no consultório? Eu, por exemplo, faço laser, é o que eu mais gosto de fazer. Comecei, eu lembro demais, foi 15 de março de 2013 que saiu a liberação do FDA, né? E eu, na época, eu dava aula de laser para uma empresa de Israel, que também já tinha essa tecnologia há muito tempo, e comecei a publicar sobre isso também e me apaixonei.
né? Achava esse universo incrível, era um pouco inacessível naquela época. Eu lembro que os tratamentos eram coisas assim absurdamente caras. A máquina era muito cara, não tinha muita concorrência no Brasil e o acesso à tecnologia era muito limitado. Isso até dificultava muito, né? Os trabalhos ficavam com N muito pequeno porque a gente não tinha como conseguir, nem eu, por exemplo, na época, os moldes ginecológicos para paciente utilizar descartáveis para fazer o laserinho. Então, se aí no seu consultório, o que é que você mais faz em Fortaleza? Qual é a maior procura que você tem? André, eu comecei também assim, eu comecei num curso da Abegref e desse Uhum. curso me apaixonei por né, essa área e depois eu fui procurando, fiz também pós-graduação nisso e quando a gente sai da pós, a gente acha que vai fazer tudo, né? Aí É, preenchimento e tudo, mas acaba que você tem um público, um perfil e sim, aí o que você vai comunicando, elas lhe procuram mais o que você comunica, né? claro. Assim, antes eu fazia obstetrícia, larguei a obstetrícia. Agora, o meu público se identifica com mulheres da minha faixa etária, que é Uhum. 45 mais, que já estão na pele, né, menopausa, algumas já na menopausa, né, que é a última regra da mulher. Então, o público me procura muito com aqueles primeiros sinais, né, de Uhum. ressecamento vaginal, que a gente tem aqui o laser íntimo, que é maravilhoso para essa queixa. Algumas já na pós-menopausa apresentando incontinência urinária, desforço, né, pelo hipoestrogenismo. Aí aqui também eu tenho ultrassom microfocado e também a parte estética, né? Não só a parte regenerativa. Aí tem preenchimento, faço também bioestímulo, né? Porque tudo que a gente faz no corpo, a gente faz na região íntima, né? Muita gente que está Na aqui não face, sabe. né? Na face, a gente faz na região íntima também. Uhum. Basicamente, eu faço mais isso, né? Agregado à terapia de reposição hormonal, né? Que é o que mais chega para mim. Perfeito. Mas eu tenho No... switch, Desculpa. tenho que switch também para clareamento, faço peelings, mas o meu público é mais o público 45 mais, com atrofia, para o laser e para o ultrassom microfocado. Perfeito. Lu, e aí? E aí no sul? Que chama aqui em cima, nós três estamos aqui de cima, você aí de baixo. Você aí Pois do é. sul, qual é a pesquisa, qual é a procura? Porque a gente sabe, daqui a pouquinho a gente vai comentar, né, e esse é um detalhe importante, quando Cibele comenta sobre, por exemplo, fazer clareamento, é super interessante, porque lá no grupo a gente discute muito isso, né? A gente precisa identificar o motivo pelo qual aquela região está escura, porque às vezes é uma acantose níquea da região vulvada e uma mulher que tem resistência insulínica. E que não Perfeito. adianta você ficar apenas fazendo clareamento, usando peeling, deixando essa paciente com manutenção com laser, se você não trata a causa base. E isso é que é legal. Por isso que a gente, quando a gente começa a falar sobre isso, né, e as pacientes ficam desesperadas, onde é que eu faço? Quem é que eu faço? Procure profissionais que entendam sobre saúde global. Não é aplicadores de tecnologia. Isso é completamente distinto, né? Porque você sabe que tem profissionais não médicos que aplicam tecnologia e está tudo certo, né? Não tem problema nenhum para aquele perfil, enfim. Mas entenda que quando você mulher está procurando um tratamento específico, é fundamental que você procure um profissional que entenda globalmente o que é que pode estar acontecendo, porque às vezes, por exemplo, vou fazer uma cirurgia que Tina é expert, fazer uma cirurgia de clitóris. Perfeito, mas por que aquele clitóris aumentou? Se você estava fazendo reposição hormonal, a dose era errada, o que é que aconteceu? Então, Lu, e aí no Sul, quais são os principais procedimentos que você faz depois Tina comentar aí na Bahia? É perfeito, né, André? Antes de tudo, nós somos médicos e a paciente na nossa frente, ela não é uma área íntima, né? Ela é uma mulher como um todo que a Exato. gente precisa olhar como um todo e aí, enfim, tudo, né? Desde suplementações, vitaminas, etc. E a parte hormonal que é extremamente importante. Mas o que para mim aparece aqui bastante, né? Muito ressecamento vaginal, fissura, dor na relação, perda de urina, né, incontinência urinária, então tem Uhum, bastante tratamento disso. Eu tenho aqui o laser, tenho o Encela, que é aquela cadeira de onda eletromagnética, então acaba uhum. associando muito o tratamento. E da parte estética, eu faço bastante também preenchimento, bioestimulador, a flacidez dos grandes lábios é um assunto que eu sou fascinada, então eu fico estudando flacidez de lábio, Uhum. procurando coisa para tratar isso, né? Então esses são os principais e faço cirurgia também labioplastia, né, dos pequenos lábios, então também faço isso aqui no consultório com laser.
Perfeito. E você, Tina? A gente sabe que você é uma grande referência na parte de cirurgia, né? Cirurgia, você tem técnicas com o seu nome, né? Junto com o Cris, que também está junto com a gente aqui na Hormones. Então, assim, o que é que mais chega? A gente sabe que o seu público é viciado, direcionado. Eu mesmo sou seu aluno também, estive aí em treinamento com você. E aí, o mais engraçado é, Tina, amigo, que bom que você tem uma mão de cirurgia. Aí eu, Eu amigo, que não bom que eu quero. odeio cirurgia. Eu falei, não é possível, André, você opera tão bem, dá gosto de ver ele, mas eu não quero cirurgia. Eu sou um clínico por excelência, me encontrei aqui. E você, minha amiga, me conte. Meu público é um pouquinho enviesado, porque tem realmente um público muito grande de cirurgia íntima. E quando eu falo cirurgia íntima, engloba tudo, porque as pessoas às vezes perguntam quanto é uma cirurgia íntima, gente? É de mãosplastia, que é o monte de Vênus, é de capuz de clitóris, é do lábio interno, do lábio externo, é do períneo, é da vagina. Então, tem uma gama muito grande de cirurgias, de possibilidades cirúrgicas. Então, meu público muito grande realmente é de cirurgia e é a minha cachaça de vida que eu amo ali fazer. Mas, André, alguns pontos eu percebi, principalmente da pandemia para cá, e eu te falo, é raríssimo o dia que eu estou em atendimento clínico, que eu não atenda um caso de líquen esclerotrófico, líquen escleroso. Então, eu estou atendendo muitos casos. Muitas vezes a paciente vem como se fosse candidíase de repetição, por ela própria, e aí ela vê que tem alguns tratamentos alternativos, que a gente chama off-label, que a gente pode fazer para ajudar a agregar os tratamentos padronizados que ela já vem fazendo. Mas muitas vezes os colegas encaminham também por ter uma cândida resistente, e quando eu vou examinar, não é candidíase, é um líquen, que é uma doença autoimune. E eu creio para mim que o grande legado da pandemia foi uma população altamente ansiosa e desenvolvendo doença autoimune. Então, na ginecologia, a doença autoimune se manifesta muito. A gente tem tanto ali a psoríase, o líquen, Vitiligo, né? vitiligo. Então, essas patologias eu tenho realmente um volume muito grande, tanto clinicamente como às vezes debridamente, que o líquen às vezes ele atrofia tanto que ele fecha, encarcera o clitóris, ele fecha a vagina, a paciente passa a ter muitas fissuras, tem uma sensação de ressecamento, mas não está ressecada. Hoje a mesma atendi uma paciente que falou, doutora, eu tenho lubrificação, mas eu tenho uma sensação, quando eu vejo que o fungo vai chegar, eu sinto que estão mais ressecadas, mas engraçado que eu tenho fluxo. Aí, quando eu fui examinar, característica clássica de líquen. Então, realmente, o líquen é muito comum. E as coisas mais triviais do dia a dia, paciente com câncer de mama, hormônio dependente, que não pode fazer uso dos hormônios. Então, quando bloqueia esses hormônios, a gente precisa melhorar o trofismo. Então, perfeito. O laser, a radiofrequência, o ultrassom microfocado são tecnologias que a gente utiliza, que a gente tem embasamento para utilizar nos pacientes e resgatar essa autoestima dela, essa vida sexual. Então, acho que esses aí são a grande parte de população em incontinência urinária. Maravilha. Isso é muito interessante. E são temas, a gente vai ter uma live só sobre incontinência urinária, mas é algo que eu já queria, né, antecipar aqui. 1 em cada 3 mulheres apresentará incontinência urinária depois de 5 a 6 anos de menopausa. Então, precisamos nós, ginecologistas, estarmos atentos e estar aqui nos assistindo. Não achar que é normal ter pequenos escapes, ter pequenas perdas e não achar que precisa de tratamento. E a gente sabe que criou-se um tabu muito grande de achar que o tratamento era sempre cirúrgico, era colocação de tela para todo mundo. E eu fui da época, né? Eu lembro que na nossa residência a gente tinha um patrocínio da Johnson, então a gente colocava tela em qualquer coisa, qualquer VLPP ali, menino, onde ficasse na zona cinzenta, a gente tela, passava assim, era uma loucura. E saber que hoje a gente tem tecnologias que melhoram demais, especialmente esses casos muito iniciais e não só em pacientes idosas. Eu tenho pacientes jovens, eu lembro que se vocês colocarem meu nome aí colocar assim, André Vinícius e Graciano Barbosa, a gente saiu uns 27 revistas na época, porque pegava muito peso e começou a ter perdas urinárias, mesmo sendo um paciente jovem, mas um paciente que pega muito peso, às vezes começa a ter uma flacidez, porque ninguém treina assoalho pélvico, tá? Pergunta aí, qual de vocês, mulheres, treina assoalho pélvico igual treina o bíceps, o tríceps, o quadríceps, o glúteo? Ninguém nem sabe, nem lembra da musculatura do assoalho pélvico. Então, assim, importante a gente falar sobre isso também,
que quando a gente está falando de ginecologia regenerativa, a gente não está falando só de tecnologias ou de estratégias para mulher 40 mais. Por isso essa live é tão importante, você tem que encaminhar para mais 10 amigas aí. Porque a gente precisa, desde cedo, começar a criar a consciência de que isso existe. Eu queria aproveitar, Sibeli, e saber como é que você conversa sobre isso, porque muitos colegas não sabem como fazer o approach. Como é que você fala sobre esse tema? Porque muita gente tem muito medo e tabu de abordar se está incomodando, se resseca em paciente jovem, só em mulher mais velha. Então, qual é a sua abordagem? André, eu na hora que eu estou fazendo a anamnese, eu já pergunto muito sobre queixo urinário, porque isso realmente é algo que modifica a qualidade de vida da paciente, né? E tem paciente que perde urina e já se acostumou com a perda de urina. Só que perder urina não é normal. Então, eu tenho um público, assim, meu público está cada vez ficando um pouco mais de idade, né? Então, assim, eu já pego umas senhorinhas com perda de urina. Eu pego também muitas pacientes que não fizeram terapia de reposição hormonal e a gente sabe que o fato de não fazer terapia de reposição hormonal interfere diretamente, né, na questão da perda de urina, né, principalmente na perda de urina aos esforços. E na anamnese eu já pergunto, né? E na hora do exame físico eu mando fazer valsalva. Eu enfatizo essa parte, né? Examino com espéculo, examino sem espéculo. E aí, dependendo do caso, se eu vejo alguma distopia, se eu noto que é uma incontinência mais grave, eu encaminho para os colegas da urogineco para fazer o estudo urodinâmico, né? Não é só qualquer incontinência que a gente vai indicar tecnologia. Então, primeiro, uma perda muito acentuada, eu encaminho para o estudo urodinâmico. André, maravilha. Deixa eu pontuar uma coisa sobre esse assunto que você estava falando, né? Que estava falando de mulheres jovens, né? Que tem perda de urina, que é bastante comum. Que eu acho que uma coisa que tem que chamar muita atenção, e eu falo, assim, tento falar, falo aqui no consultório, falo no Instagram sobre isso, que é assim, ó. Se a gente começou a perder urina, e se a gente não fizer nada, só vai piorar. Isso é uma certeza. Perfeito. Só vai piorar, porque a gente vai continuar envelhecendo. E a gente quer envelhecer, né? Ninguém não quer não envelhecer. Claro. Ninguém quer morrer jovem. Queremos envelhecer muito. Quer envelhecer. Então a gente vai continuar envelhecendo e se a gente não fizer nada, a flacidez vai piorar, a musculatura que está fraca vai continuar a ficar cada vez mais fraca. E aí essa perda de urina que começou de pouquinho, lá na frente vai estar assim, eu vou ter levantado a cadeira e vou perder urina. Eu vou fazer qualquer esforço. Então assim, o ideal seria até prevenir, começar antes, né? Mas a hora que começou a sentir, corre para tratar, porque para melhorar e para evitar essa piora. Perfeito. Nessa nova rodada, eu quero aproveitar, porque tem tanto assunto, eu fico desesperado que o tempo vai passando, meu Deus, só falta meia hora, eu tenho assim tanta coisa para perguntar e para aprender hoje. Eu queria aproveitar, como a gente sabe que esse universo ele é muito grande, ele vai desde tecnologias, a bioestimuladores, a botox, a preenchedores, a fios. Eu queria que cada uma de vocês comentasse sobre 2 procedimentos e as indicações. Então, vou falar sobre bioestimulador para lábio. Fala de lábio, fala você, Lu. Fala 2 procedimentos que você faz e aproveita, explica, porque assim, a gente sempre, as mulheres só buscam o que elas conhecem. E a gente sabe que dentro desse universo, às vezes por não saber que isso existe, termina não sendo uma busca, por mais que incomode. Então é muito importante que a gente tenha esse efeito de compartilhar conhecimento. E nós, da Hormones Mentor, eu obrigo vocês, e a gente se obriga a compartilhar, usar nossa voz para compartilhar, especialmente para trazer o que tem de mais moderno, o que tem de evidência científica, o que é que tem de embasamento e o que é que a gente pode fazer dentro do nosso dia a dia de consultório para transformar a vida dessas mulheres. E acho que fomos escolhidos, cada um de nós médicos, cada um de nós, né, que lida com saúde da mulher, fomos escolhidos para ter essa nobre missão de ajudar. A gente sabe que a população está envelhecendo e que cada vez mais a gente vai precisar de novas tecnologias. A inteligência artificial está entrando com tudo aí também. E assim, nós temos que manter a nossa identidade, mas estar atento às inovações. Não dá para você ficar amarrando cachorro com linguiça, né? Tratando mulheres no século XXI como elas eram tratadas no século XIX. Não dá. Nós precisamos realmente evoluir mantendo nossa essência. Então, Lu, 2 procedimentos que você gosta de fazer e quais são as indicações dentro dessa aula de gineco generativa? Tá, então eu vou falar aqui
da flacidez dos grandes lábios, né? Então, os grandes lábios são os lábios de fora, os mais externos, né? Não são aqueles de dentro. E a gente pode ter uma flacidez, às vezes, por uma questão genética já. Então, às vezes, até em mulheres jovens ou aquelas que emagrecem muito, que fazem cirurgia bariátrica, às vezes fica flácida aquela região. E também vai acontecendo com o processo natural de envelhecimento, também vai envelhecer os grandes lábios, então a pele vai ficar mais flácida. Então, nós vamos ter um problema de pele e também a gente vai perder a gordurinha que tem dentro, que deixa aquela região mais gordinha, a gente vai perdendo também. Então, vai ter uma falta dessa gordura, o que vai acentuar a flacidez. E isso pode incomodar tanto de, eu senti no toque que tá mais murcho, que tá diferente, que tá feio, que tá, né, que mudou, ou pode sentir na roupa. Tem umas pacientes que falam, minha roupa agora coloca roupa justa, fica diferente, fica pontudo e tal. Então, o que a gente pode fazer ali? Diversas coisas, mas vou falar de dois. Que são, um é o bioestimulador de colágeno, que é aquele que a gente usa também no rosto, no bumbum, em várias partes do corpo, que serve para melhorar a qualidade da pele. Então, ele é injetado ali no local, e aí ele vai deixar a pele mais firme, mais bonita, mais brilhante, com uniformidade de cor. Faz um efeito também que a gente chama tightening, né? Que deixa que nem aquela levantada assim que faz aqui no rosto, né? Também faz ali naquela região. Gostamos e muito, temos. adoro, temos do corpo inteiro. E também tem o preenchimento com ácido hialurônico. Então, o ácido hialurônico a gente preenche boca, por exemplo, né? Ou faz preenchimentos, fazer contorno e tal. A gente também pode utilizar naquela região, também injetando ali na região para voltar aquele volume. A gente pode fazer um ou outro, vai depender da avaliação ali na hora, para a gente ver o que é o mais indicado, ou também pode fazer os dois, que fica excelente. Já vou aproveitar e antes de passar para a Tina, pegar esse mote aí para a gente trazer muito conteúdo para vocês que estão aqui nos assistindo. Lu, quem é que deve utilizar e existe alguma contraindicação? Por exemplo, eu tenho doença do colágeno. Será que eu posso utilizar um bioestimulador que estimula a produção de colágeno? Às vezes os pacientes têm essas dúvidas, né? Quem pode, para quem é e para quem não é. Para quem então, para quem tem Você a já queixa. comentou. Que tem a flacidez. E para quem não é bom, tem as contraindicações de cada produto, né, que a gente utiliza ali, né? Mas basicamente as doenças autoimunes graves, assim, a gente não utiliza bioestimulador de colágeno ali nessa região. O preenchimento já tem pouca contraindicação. Não vamos fazer em grávida, por exemplo. Exato. Não vamos fazer quem está com uma infecção na hora da aplicação, né? Mas não tem muita contraindicação. Mas os bioestimuladores em doenças autoimunes graves, em geral, a gente não utiliza e pode ir para outra técnica, eventualmente tecnologia, sim ou não, enfim. Perfeito. E uma última queixa, uma última dúvida que as pacientes também perguntam é: existe algum downtime? Ou seja, eu coloquei um preenchedor, eu não posso relação por quantos dias, eu não posso cruzar minha perna por quantos dias, eu não posso tomar banho de piscina, eu não posso malhar. Então, são dúvidas pertinentes e aí queria que você aproveitasse esse momento para explicar isso também. E vou fazer isso para vocês também, tá? Ok. O bioestimulador, geralmente a gente usa o ácido folilático e o que tem de pós, assim, é que tem que fazer uma massagem no local. A gente indica 5 dias de massagem, 5 vezes ao dia, 5 minutos, né, para poder espalhar ali bem o produto. É isso. O preenchimento, eu gosto de resumir assim, não pode amassar esse preenchedor por 3 dias. Então, como é que é amassar? Evitar roupa justa. Não andar de moto, por exemplo, bicicleta, coisa que tu vai sentar e ficar muito tempo ali, e não ter relação sexual com penetração, né? Porque também pode amassar o preenchedor. Seria isso. Maravilha. Acho que essas 3 dicas já foram fantásticas. Você, mulher que está aí com dúvidas se pode ou não fazer, fica aí já a dica. Tina, e você, minha amiga? 2 cirurgias, por exemplo, 2 cirurgias mais comuns, se você quiser, ou 2 procedimentos que você faz no consultório e suas indicações e contraindicações. As 2 cirurgias mais comuns, mais procuradas para mim, a labioplastia interna e o clitóris. Reduzir o clitóris e reduzir os lábios internos. Muitas vezes a queixa é somente estética mesmo. Minha paciente fala, doutora, eu não sinto nada, mas esteticamente me incomoda. Eu olho, fica parecendo um micropênis, ou eu coloco uma malha de ginástica, um biquíni e fica pontudo. Então isso aí me incomoda do ponto de vista estético. Mas tem algumas pacientes que têm um incômodo que é físico mesmo, clínico.
não consegue usar uma calcinha de renda, porque a pele do lado de fora, do lado de dentro, ela é uma semimucosa, ela não é coberta ali por queratina, igual a nossa pele da vulva, por exemplo, que é o lábio externo. Então, ela é mais flácida, ela é mais sensível. Friável, então, né? realmente, é friável. Então, realmente, o que acontece? Ao ficar exteriorizada, ela vai ter que se proteger. E uma forma do nosso corpo se proteger é ficando mais enrugado, ele vai ficar mais crespa o tecido, ele vai ficar mais escuro. E isso daí salta aos olhos da mulher, então incomoda muito mais. Então, fora que ele já está mais exteriorizado, ele vai ficar com uma característica diferente do que o resto do lábio que está na parte interna. Então, isso daí incomoda ela e normalmente ela quer retirar esse excesso. Pacientes que fazem hipismo, que fazem bike, têm dificuldade realmente porque o coxim, a sela incomoda a paciente. Relação sexual, a gente demacia muito, assim como o homem precisa ali da irrigação sanguínea para ter ereção, a mulher tem ereção com clitóris, então imagina, e o pessoal fala assim, mas o que tem? Dá para a pessoa se aceitar com clitóris. Isso é porque a pessoa que falou isso não tem um clitóris de 8 centímetros. Porque eu já operei pacientes com clitóris de 8 centímetros. Você imagina o que é 8 centímetros e com ereção, para que tamanho não vai esse clitóris. Então, isso aí realmente constrange. Já tive paciente de falar, doutora, me perguntaram, a senhora é travesti. Eu não tenho condições de me relacionar com ninguém, não tenho coragem de me relacionar com ninguém. Então, vai criando bloqueios em cima de bloqueios que um procedimento cirúrgico, muitas vezes, resolve. Não que essa paciente dizendo que não vai fazer terapia para resolver um problema, mas que resolve muito, porque a gente vai atingir, e é o que normalmente aqui eu vejo por nós 4 que estamos, a gente busca a causa, a gente não vai só na consequência. Porque se você trata só a consequência, vai continuar o problema ali, então a gente busca a causa. Então, muitas vezes, essa causa que tem esse aumento da estrutura corpórea, realmente deixando de uma forma não agradável, e sempre, André, tomando muito cuidado. Então, eu acho que todo mundo que trabalha com essa área, como todas as áreas na vida, não só na medicina, mas tem que ser muito ético em saber diferenciar e ter um controle. Porque vai chegar a paciente querendo coisas que não necessita. E é papel nosso. Se tiver alguma paciente minha aqui, por exemplo, eu contraindico alguns tratamentos. Cirurgia tem risco, então eu contraindico quando realmente não tem indicação. Mas em alguns casos, como no parto, principalmente do clitóris, que é a área mais sensível, que tem, se não for realizada com alguém que tenha essa expertise com a anatomia e com as técnicas todas possíveis de se realizar, pode dar um problema maior do que o que a paciente tinha, que é realmente acabar com a sua sensibilidade total do órgão. Então, são cirurgias que a gente realiza, essas duas, no consultório. Pode ser utilizado. Você realiza muito bem no consultório, minha amiga. Você viu que é tranquilo para realizar no consultório. Mas é assim. Não é? Foi bem tranquilinho. Mas, assim, usando a técnica correta, realmente dá para fazer bem tranquilo e resolver realmente um problema da paciente, que é algo que normalmente perdura durante muitos anos. Podemos usar o laser, que é o que eu mais gosto para utilizar, mas eu utilizo também uma radiofrequência ablativa, que lançou umas ponteiras novas, que também dá uma cauterização muito boa sem fazer dano térmico. Então, a gente tem mais possibilidades cirúrgicas, maior número agora de possibilidades de uso de óxido nitroso no consultório. Então, já agrega e facilita até para os pacientes que têm um pouquinho mais de ansiedade, a gente consegue fazer tratamentos ambulatoriais. Perfeito. Tina, e aí downtime dessas cirurgias, né? A paciente sempre vai perguntar quanto tempo eu tenho que ficar sem atividade física. Existe uma melhor época do ano para se fazer isso? É melhor no verão? É melhor no inverno? Eu vou usar tal tipo de roupa? São dúvidas super comuns que as pacientes lotam no consultório nas caixinhas de perguntas e que a gente aproveita esse espaço aqui com grandes nomes para a gente desmistificar isso e até esclarecer para quando vocês forem conversar com os profissionais que vocês escolherem. No geral, eu falo, tem uma limitação imediata e uma limitação aí de 1 mês para outras coisas. A imediata eu peço 48 horas. 48 horas fazendo repouso, colocando gelo no local. Porque esses 2 primeiros dias, normalmente a paciente vai se olhar e falar, meu Deus, o que é que eu fiz da vida? Porque é um tecido frouxo. Imagine quando você leva um murro, você não, quando alguém leva, né? Quando alguém leva um murro, que o olho fica inchado daquele tamanho, porque é um tecido frouxo. A mesma coisa acontece embaixo, ele é um tecido frouxo, então incha muito. E o maior risco são esses 2 dias, um edema muito grande, romper um ponto, um vaso. Então a gente toma um cuidado maior, colocando bastante gelo, fazendo um repouso nesses 2 dias.
Depois de 2 dias, você já começa a ver desinchar. E aí, por exemplo, eu atendo muita paciente que vem do exterior, vem de outro estado para se operar. E eu peço 2 dias, pelo menos, aqui. Se esses 2 dias estiver tudo ok, no terceiro dia eu já libero ela para casa, para pegar a estrada aí. Mas se não tiver, vai ficar aqui mais um pouquinho. Então, já vem preparada. No geral, é tranquilo. Raramente a gente tem algum problema em relação a isso. E de forma mais prolongada, são 30 dias sem banho de mar, banheira, piscina. A água, a umidade, né, dificulta a cicatrização. Então, a gente pede para deixar ali mais sequinho. Atividade física e relações sexuais são os 2 pontos que mais pegam. Isso. 30 dias sem, como falou Lu, 30 dias sem relação sexual vaginal. Então, depois você pode brincar ao parceiro ou a parceira da mulher que se opera. A primeira semana tá vindo tudo inchado, ainda baba um pouquinho de sangue, nem procura. Nada, não mexe, não bulina, deixa ela Tá quieta. tudo bem. Na segunda semana, já começa a Dá para dar usar criatividade em outros Até umas locais. ideias. Dá Na para usar terceira e criatividade. terceira e quarta semana não tem jeito. Aí você vai ajudar de alguma forma, porque realmente complica para quem não está envolvido no momento cirúrgico, né? Quem está com seus hormônios normais É e verdade. não está envolvido no momento cirúrgico. Mas Maravilhosa. atividade física, André, antes eu pedia por volta de 30 dias. E aí eu fiz um procedimento em mim. E depois de uma semana eu falei, gente, por que tem que ficar 30 dias aqui? Não tem necessidade de 30 dias de jeito nenhum. E aí depois disso eu percebi, ó, passando essa primeira semana que sai esse edema maior, sai o incômodo, se tiver necessidade de dar ponto, você já tirou o ponto que deu ali naquele lugar, aí eu já libero a atividade física, mas com moderação. Eu não libero fazer atividade física aeróbica, porque o movimento de fricção, de vai e vem da perna, realmente vai dar uma alteraçãozinha na cicatriz. E movimento de adução, abdução, porque também tem uma cicatriz naquele local e vai estar esticando. Mas você está aqui e vai estar esticando para o lado, a cicatriz ela pode ficar hipertrófica. Mas eu libero fazer abdômen, braço. Imagina, você está na perna, sentadinho, fazer uma perna, um posterior, não vai interferir em nada que eu já libero. Então, já facilitou um pouquinho mais. Maravilha, Tina. Cibele, então falamos aqui. Luísa falou sobre preenchedores e bioestimuladores na região de vulva. Tina falou sobre ninfoplastia e as cirurgias de clitóris. E você, dois procedimentos realizados. Quem pode fazer, quem não pode fazer e qual o downtime? Quanto tempo depois desse procedimento a pessoa precisa ficar afastada das atividades habituais? Pronto, um procedimento que eu faço bastante aqui no consultório é o lift íntimo, que eu faço a associação, né? Uso o ultrassom microfocado para flacidez, né? Dos grandes lábios. E no mesmo procedimento, a gente pode fazer também a aplicação do bioestimulador, né? Da Lu. Que eu acho a associação das duas técnicas excelente, né? O resultado é muito bom. Downtime desse procedimento, 3 a 5 dias, sem ter relação, mais ou menos o mesmo downtime do bioestimulador isolado. E tem também o ultrassom microfocado, que a gente pode fazer dentro do canal vaginal, para flacidez do canal vaginal, também para incontinência, para casos de incontinência, quando não é só atrofia, né? Porque quando é mais atrofia, ressecamento, a gente vai muito para o laser íntimo. Mas quando é casos mais de a vagina frouxa, às vezes paciente pós-parto, que nota aquela frouxidão, aquela perda de sensação, né? Na hora da relação sexual, nota que não está sentindo, não tem mais a mesma sensação, né, da fricção do pênis, né, dentro da vagina. Aí a gente opta pelo ultrassom microfocado dentro do canal vaginal. E tem o laser também, né, que é o meu queridinho, que o laser também, o downtime do laser, se a gente pede pelo menos de 3 a 5 dias de relação, para elas ficarem pelo menos 3, né? Que se a gente disser menos. Mas é tranquilo, o laser íntimo é um resultado sensacional também, assim como o ultrassom microfocado. Perfeito. Vou falar de dois, então, meus também, que eu também gosto dessa área, também gosto de fazer. E uma coisa que engraçada, quando eu comecei lá há muito tempo, a gente fazia muito lipo de monte público em consultório.
né? Hoje em dia eu tenho optado, que às vezes incomoda muito a paciente, o famoso capô de fusca, quando vai colocar, né, o biquíni, que incomoda muitas mulheres. Eu tenho gostado muito de utilizar os M-Tears, os esvaziadores associados com ultrassom macrofocado. Gosto demais, vejo um baita resultado. O paciente fica super bem, dá um time muito pequeno, né? O paciente consegue voltar para suas atividades físicas muito rápido, não dói, não fica muito inchado, diferente quando eu fazia lipoaspiração, mas claro, vai depender do volume desse monte de pulpa para a gente escolher o que é que faz sentido para a paciente e o que é que não faz. E outra que a gente também não comentou, mas que, porque eu também tenho um consultório enviesado para pacientes com endometriose, eu gosto muito de botox no introito para pacientes que têm vaginismo. Então, acho muito bom a gente lembrar para você, mulher que está aqui nos assistindo, ou que vai assistir a reprise disso aqui, que às vezes, óbvio, sempre identificar qual o motivo daquela dor, da sensibilidade aumentada na hora da penetração, especialmente no introito da vagina. E a gente sabe que o Botox, por relaxamento, diminuição daquele efeito de espasmos e contrações peri-introito, pode realmente ter um efeito muito interessante. A paciente não vai perder sensibilidade, ela mantém a sensibilidade, mas ela diminui o espasmo. Então, assim, super interessante. O Marcelo até comentou, não só para vaginismo, para pacientes que suam muito. Isso é uma queixa super comum, né? Pode falar, Tina. Agora a gente já tem mais ações. Você com a mulher dermato aí, tu sabe bem, estão usando na dermato para acne e a gente está usando para cistos sebáceos e para hidroadenite, mostrando uma boa melhora nessas recidivas. Tem pacientes com muito cisto sebáceo que a vulva fica toda parecendo em braille, né? Toda cheia de carocinho. Então, para essas pacientes, muito bom a toxina botulínica. Aplica Perfeito. Isto é, Tina. Pele bem superficial, como você pegasse ali o folículozinho em 45 graus. Aí já adora, né? Já tá... Já tô fazendo, já tô visualizando acesso, precisão. E aí você vai colocando... Peraí que eu tenho que anotar. Como se estivesse fazendo para suor. Bem superficial, sim. Tanto sebáceo como hidroadenite. Bem legal. Para dor também, né, Tina? Para ardência, às vezes aquelas ardências da entrada Craurose, da relação. né? Que a gente faz o laser. E ela melhora da elasticidade, mas sente uma ardência ali. Que se aplicar a toxina ali, o Botox, né? A toxina ali na entrada também tem um efeito bem interessante. Então, acho que realmente a toxina vem aumentando, né? A gente vem aprendendo mais a utilizar na região e tem efeitos incríveis. Perfeito. Falou, André, porque a gente falou muito de ácido hialurônico para preenchimento. O ácido hialurônico ele pode ser usado também na fissura, né? Para pacientes que têm fissuras recorrentes. Então, a gente faz a aplicação do ácido hialurônico, ele puxa a água, né? A paciente melhora para muito. Hidratar, para melhorar a hidratação, é ótimo também. Perfeito. Muita coisa. Perfeito. É um universo, é um campo rico demais. Eu ia falar que a toxina botulínica não é só que a gente pensa em relaxar a musculatura, mas ela age em alguns receptores de dor crônica. Então, a sensibilidade tátil para quem tem aquela vulvodínia e o próprio vaginismo, às vezes, que é um toque só, ela já tira essa sensibilidade da dor crônica. Então, isso que a Lu falou, quando a gente faz, às vezes, tratamento para atrofia, a paciente ficou atrófica por muito tempo. O que é atrófica quando a gente usa? A gente tem o epitélio bem grosso, ele foi diminuindo, e ficou tão fininho que ele já está com a camada basal, que é onde passa os nervos, os vasos, ali bem colado. Então, fica muito sensível para o paciente. E isso, a longo prazo, dá um reflexo negativo em que ela foca na dor. Ali dói. Às vezes a gente melhora esse epitélio, seja com estrogênio, seja com a tecnologia, ele volta a ficar grosso, mas o reflexo da dor ficou. Isso. E aí a gente faz a toxina botulínica nesse local bem superficial, onde a gente, atingindo essas substâncias, esses receptores, a gente bloqueia o canal de dor, não necessariamente vai paralisar a musculatura, mas o canal de dor, e essa paciente volta a ter relação sexual sem necessitar fazer mais e mais laser, botar mais hormônio. Perfeito, Tini. Isso é super interessante porque a gente sabe que os mecanismos de reentrada de dor cerebral, eles têm um estímulo periférico muito grande. Essas pacientes com endometriose que vivem dor crônica, né, que é um caso clássico de vulvodínia e de vaginismo,
por conta desses mecanismos de reentrada, se beneficiam demais quando você entra com esse bloqueio em receptor opioide. Então é bem interessante. E a gente tem receptor opioide nessa entrada de vagina. Não, maravilhoso. E estamos chegando na nossa reta final. É triste, minha Tanta gente. coisa Dá para uma angústia. falar. Não, a gente depois tem que Vai falar marcar. de cannabis aqui, que também usa creme, aí ó, muda de canal de Exatamente. novo. Você sabe que a Outra gente coisa que eu depois... lembro, Diz, pode outra falar, coisa que eu Lu. lembrei que também é legal do ácido hialurônico, que eu também tinha achado muito interessante, é a gente aplicar ácido hialurônico como preenchedor, daí não como hidratante, mas na entrada da vagina ali, para aquelas mulheres que falam, tem uma sensação da vagina tá mais larga, tá mais aberta. Se tu Isso. preencher aquela entrada, tu diminui O também marido o gosta. orifício. E elas também, porque sentem mais, Cria um também é bem interessante, né? degrau, né? Cria um Cria degrau. bem legal. Não, perfeito. Então, nessa reta final, eu quero que a gente comente assim, ó, Lu, quais as novidades? Cita uma novidade agora em ginecologia regenerativa. Ah, A meu gente Deus. não falou ainda. Uma novidade que que eu venho utilizando, eu vi lá no congresso que a gente foi no Mundial em Sim, Madrid, e a vocês gente três trouxe. estavam em Madrid, né? Estávamos lá, Opa! As maravilhosa. três estavam em Madrid trazendo E a novidade gente diretamente da trouxe, Espanha. e aí a gente trouxe de lá, né? Mas já tem aqui também, são os exossomas, né? Isso. Que tem sido bem interessante. Eu tenho utilizado aqui para líquen, então eu tenho feito laser e colocado o exossoma por cima para melhorar mais ainda a regeneração desse tecido. Então acho que isso é uma coisa que vai vir com cada vez mais indicação, né? E aí também é local, né? Dá para a gente utilizar também o PRP. Só que a gente tem essas questões com o PRP, então o exossoma, e ainda ele é externo, associado como um drug delivery, Drug associado com delivery, né? laser, está sendo bem interessante. Perfeito. Tina, qual o futuro da ginecologia regenerativa ao seu ver? O que é que a gente pode esperar de tecnologias, de novas aplicações, de incorporação disso no dia a dia das pacientes, maior acessibilidade? O que é que você enxerga aí para o futuro da gineca regenerativa? Eu acho que um pouquinho disso tudo na nossa realidade vai ficar mais acessível. A gente já tem empresas, inclusive brasileiras, produzindo, e isso dá uma possibilidade de custo estar mais baixo. Se a gente abaixa o custo das máquinas, facilita para a gente botar mais acessível para as pacientes e agregando mais tratamentos. Eu acho, André, de verdade, que no futuro todo ginecologista, assim como tem um colposcópio na sala para poder fazer o exame ginecológico dali do preventivo, vai ter alguma tecnologia para agregar. Porque a maior parte que a gente tem, apesar do pessoal achar que é estética, por isso que hoje a gente não usa mais termo, a gente fala gineco-regenerativa, nosso apelido, mas é porque a maior parte do tratamento realmente é funcional, é da função do órgão. São tratamentos, você vê que o que a gente mais falou aqui foi de função de órgão, que é tratamento das doenças. Então vai agregar realmente e vai facilitar, não deixar chegar naqueles casos mais graves que necessitem de uma cirurgia. A gente faz tratamentos com a tecnologia. Maravilha. E você, Si, como é que você enxerga? A gente sabe que vocês estão o tempo inteiro em congressos no mundo inteiro, né, enxergando, discutindo, trocando com pessoas que também estão tendo essa visão de águia, né, nosso time de águias, né, e vocês vêm trazendo isso tudo para a gente o tempo inteiro e compartilhando, porque esse é o grande mote da gente, né, estar com pessoas que têm propósitos alinhados, que têm essa visão de contribuição, de coletividade, de trazer, né, para o grupo todas as novidades, as atualizações. Então, você, dentro da sua ótica, para onde é que você tem enxergado o futuro da gineca regenerativa? Bom, eu ia falar também do Desmossomos, né, que a Lu falou, que foi uma das grandes novidades, mas tem também o PRP, que lá fora é muito utilizado, né, que a gente sabe que é muito utilizado para líquen, né, só que aqui a gente ainda tem esses problemas de registro, Anvisa e tudo, mas eu acredito que isso vai ser crescente aqui no nosso país, porque a gente vê realmente melhora com os tratamentos, né, a associação do laser com o PRP, né? Eu fiz a pós e era pós, era mais dermato, né? Então elas utilizam muito, né, na vulva para tratamento até da atrofia, para tratamento de rejuvenescimento, para tratamento do líquen. Então o PRP eu acho que vai ser mais difundido no nosso meio. Maravilha. Então, só alguns avisos finais, depois a gente vai passar para a última rodada, onde cada um deixa a sua mensagem final para quem está aqui nos assistindo. Mensagem número 1.
cliquem aqui em cima no meu nome, vai aparecer o nome dessas 3 moças, comecem a seguir. Vocês viram a quantidade de informação que a gente deu aqui, assim, ó. Isso aqui é scratch the surface, a gente está só riscando a superfície da infinidade de conteúdos que a gente tem em ginecologia regenerativa. Número 2, agradecer ao time da Hormones Mentor que está aqui com tudo, né? Tá. Todos vocês, obrigado por estarem aqui. Estou vendo vocês aqui ajudando a gente, respondendo as dúvidas, tirando sempre essa coisa incrível, né? Número 3, se você é colega, né, e trabalha com terapia hormonal e quer fazer parte da Hormones Mentor, depois me chama no direct. Mas existem algumas premissas. Número 1, ter muita competência técnica. Número 2, ser uma pessoa que adora compartilhar. Número 3, gostar de crescer em bando. Então, se você faz parte desse perfil, depois me chama lá, porque a Hormones é para você. Para você, mulher, você paciente que está aqui nos acompanhando, toda segunda-feira, ou quase toda, porque agora a programação do final do ano muda um pouquinho, nós temos encontro com o time de membros da Hormones Mentor para trazer conteúdo para vocês. Essas lives, elas ficam salvas e são realizadas aqui no meu perfil, então já avisa para suas amigas que semana que vem, às 8 horas, a gente estará com um novo grupo aqui também. O perfil da Hormones Mentor, sigam lá, quando vocês entrarem no perfil da Hormones, vocês vão ver que eles seguem poucas pessoas, são exatamente os membros da mentoria, então são pessoas todas têm muito a contribuir. Então aproveita, segue lá aquele pessoal todinho, vocês vão encontrar esses rostinhos por aqui. Essas lives, elas uma semana depois, elas vão lá para o meu canal de YouTube, canal do Dr. André Vinícius, porque às vezes fica ruim assistir aqui, você assiste a televisão em casa. A gente corta a introduçãozinha do nosso bate-papo e vamos embora pegar conteúdo. Então, para vocês reassistirem estudando, pega papel e caneta, vai lá anotando absolutamente tudo. Vocês vão aprender muito. Você, meu colega profissional de saúde, você, ginecologista, nossa, essas lives de segunda são melhores que grande parte dos cursos que eu já tive a oportunidade de fazer. Então, assim, isso aqui também é para você. E nossa mensagem final, queria agradecer muito a cada um de vocês que estão aqui, Luísa, Tina e Cibele, pela assim, a disponibilidade, por tanta informação, por tanta generosidade dentro do grupo de WhatsApp. E queria que vocês deixassem, né, não só no grupo do WhatsApp, na nossa mentoria como um todo, nos nossos encontros, que vocês deixassem uma mensagem final para quem está aqui nos assistindo, seja de ginecologia regenerativa ou seja de alguma mensagem inspiradora. Então, eu vou começar. Eu acho que tem mensagem primeiro para os colegas que estão aqui, médicos. A ginecologia regenerativa, ela é uma grande realidade, ela melhora muito a qualidade de vida das mulheres. Então, assim, se você tem interesse, vá atrás para saber mais, ou até saiba que existe e para quem poder encaminhar caso o paciente tenha esses sintomas, né? Para as mulheres que estão nos assistindo aqui, se tem incômodo em relação, com questão funcional, com questão estética da sua região, das coisas que a gente citou aqui, procure ajuda. Tem sim tratamento, não fique sofrendo. E por último, agradecer a todo mundo que está aqui nos assistindo e a vocês, meus amigos do coração, que amo demais por ter esse papo tão maravilhoso e que eu queria ter muito mais horas para poder ficar falando aqui com vocês. Maravilhosa, Lu. Fala, Tina, você, suas mensagens finais. Mais ou menos vai ser a mensagem de Lu, mas eu vou usar uma frase de Albert Einstein que vai servir para as pacientes e vai servir para os colegas médicos. Não queira resultado diferente fazendo sempre a mesma coisa. Então, Open Minds, abre a cabeça, tem muita coisa nova e muita coisa boa. E se a gente for ali, para um PubMed da vida, vamos estudar, tem respaldo científico e a gente vê na prática. Hoje a gente tem aqui no Brasil cursos incríveis, fora daqui também. Então, vamos tentar entregar o máximo de melhor que a gente pode para as nossas pacientes. Maravilha, Tina. E você, Cibele, sua mensagem final? Eu vou usar uma frase que você sempre fala, a menopausa é uma parada da vida reprodutiva e não parada da vida produtiva da mulher. Então, a menopausa, né, esse período de menopausa, climatério, ele pode ser vivido de uma forma sem dor, sem sofrimento. A mulher muitas vezes está começando a vida, né, nesse período, está muito produtiva. Então, graças a Deus que chegou a ginecologia regenerativa com todos esses tratamentos e a gente vai aí chegar aos 50, 60, 70. Não vamos ser mais aquelas vozinhas fazendo tricô com o cocôzinho na cabeça, né? Aos 90 com autonomia. Maravilhoso, com autonomia. Maravilhoso. E eu queria deixar, né, uma mensagem final, fora o agradecimento a todos vocês que estiveram aqui com a gente nessa live, que para você, profissional do século atual, lembre-se que para inovar é necessário ter humildade
E lembrar uma coisa super importante, que a competência do outro, ela não é um motivo de inveja, ela é um convite ao meu crescimento pessoal. Então, eu adoro estar perto de pessoas que sabem mais, que podem compartilhar, que eu consigo crescer. E isso não é motivo de eu querer gerar e olhar com olhos de inveja ou com olhos de vida. Pelo contrário, os meus olhos são olhos de admiração e olhos de humildade. Dizer que bom, posso aprender com essas pessoas, porque a competência do outro jamais desmerece a minha. Ela é um grande estímulo. Então, que vocês possam, a cada segunda-feira, ser estimulados por esse grupo de colegas da Hormones Mentor que a gente tem trazido aqui para partilhar conteúdo com vocês. Muito, mas muito obrigado. Uma excelente noite, uma semana incrível para todos vocês. Foto. Nossa foto, pera, tira foto. Desativa comentário, foto maravilhosa. 3, 2, 1. Foto. Vamos embora. Esse bate-horário, então. Segunda que vem nesse bate-horário. E agora corre todo mundo pro grupo de WhatsApp. Beijo, povo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Beijo.